Vamos a abrir em Marcos 10, 21. Um dado homem chegou ao pé de Jesus e lhe fez uma pergunta: que ele havia de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu e disse: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E agora vejam a resposta de Jesus a tudo o que ele disse. Em Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu acho que não era por ele possuir muito, era para as propriedades o possuírem a ele. É para a riqueza o possuir a ele. E realmente a nossa falta de conhecimento de andar com Jesus nos faz tomar decisões às vezes erradas, como a que este homem tomou. Ele se afastou e Jesus depois disse, versículo, portanto, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram das suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Realmente este mundo se roda muito à volta de dinheiro. E realmente precisamos de dinheiro para comprar isto, aquilo, para comprar as necessidades que nós precisamos. Mas temos que entender uma coisa: quem começa a ter alguns bens, quem começa a ter alguma capacidade financeira, começa a achar que tudo se compra com dinheiro. Que tudo é possível. E principalmente aqueles que são ricos, eles pensam que tudo podem fazer porque têm dinheiro. Mas o reino de Deus não se compra. Por isso é que Jesus disse: quão difícil é aqueles que têm riquezas entrar no reino dos céus. Porque confiam nas riquezas e não confiam naquilo que Jesus fez por eles. É preciso entender que não é pecado ser rico e não é errado ser rico. Não. Mas o que é que você está a fazer com o dinheiro que tem? Confia que por causa de ter dinheiro já é possível fazer tudo e ter tudo? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então você confia no dinheiro, eu confio em Jesus. Entenda, quando Jesus disse-lhe a ele, eu vou voltar atrás, versículo 21 diz, portanto Marcos 10, 21, é só um pouco para trás, e diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu, vem e segue-me. Esta palavra não tocou só este homem, mas tocou também aos discípulos. E os discípulos viraram-se para ele, principalmente Pedro, e disse: Senhor, mas nós tudo deixamos por causa de ti, tudo fizemos por causa de ti.
Não se esqueçam que Jesus estava a dizer ao mesmo a este homem. A mesma coisa quando chamou Pedro e lhe disse: tu deixarás de ser pescador e passarás a ser pescador de homens. Ele também o estava a chamar para o ministério. E este homem também estava a chamar para o ministério. Porque viu nele alguma coisa. Mas agora veja, um pouco mais abaixo, no versículo 29, os discípulos dirão: mas nós tudo deixamos. Tudo. No versículo 28, veja, e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Até, e nós que tudo deixamos e seguimos. E nós, a nós também é assim, então, mas tudo deixamos por causa de ti. E respondendo Jesus, disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, verdadeiramente, o que Jesus estava a dizer àquele homem para largar tudo o que tinha e vir após Jesus, vir com Jesus, o que ele estava a dizer era: larga tudo o que tens, que nesta vida vais receber 100 vezes tanto de tudo o que deixaste. Portanto, ele queria abençoá-lo mais, mas para isso ele tinha que largar primeiro. Ele tinha que deixar ir primeiro. O reino de Deus é assim como o homem lançasse a semente à terra e crescesse e brotasse, não sabendo ele como. E por fim, deita a espiga e é chegada a hora da ceifa. O reino de Deus é muito parecido com o reino natural em relação ao crescimento das coisas, principalmente das ervas do campo, dos frutos, tudo mais. Porque às vezes são sementes tão pequenas e dão árvores enormes que dão cheios de fruto. Da mesma forma, o que é que nós estamos a semear no reino de Deus? Para que Deus nos possa abençoar de volta. Para que Deus nos possa dar 100 vezes tanto. Algumas pessoas já estão a pensar: não, então eu vou dar assim, desta forma, daquela forma, para ser abençoado. Ouça, isto não... O que você semeia, semeia no seu coração. Como é que está o seu coração? O seu coração só está a ver cifrões, dinheiro, dinheiro. Isso não funciona assim. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Será que você não pode pedir alguma coisa a Deus? Não, você pode pedir de tudo a Deus. E Ele lhe dará confiadamente. Mas você tem que entender que o seu coração tem de ser moldável a Deus. Porque se Deus lhe vai confiar riquezas, vai requerer de si também mordomia. Vai requerer de si também o ser esse dinheiro aplicado com sabedoria. E essa sabedoria só podemos ir buscar a Deus. Não há outra forma de ir buscar. Não há outra forma de buscar aquilo que Deus nos está a dar. Nós acabamos de ver um homem que tinha muitas riquezas e Jesus disse para abandonar isso tudo. Mas depois mais abaixo ele diz: aquele que abandonar 100 vezes tanto receberá. Mas agora veja o outro homem. Vamos a Lucas 19:8. Quem é este Zaqueu? Zaqueu era um homem pequeno, era chefe dos publicanos. O que é um publicano? Um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos na época de Jesus. Os cobradores de impostos eram vistos muito mal, porque eles cobravam impostos aos judeus
para dar aos romanos. E eles não eram vistos muito bem por o povo por causa disso. E este era um chefe dos publicanos. Eles tinham a fama de cobrar impostos a mais e davam o devido imposto aos romanos e o resto ficava para eles. Portanto, enriqueciam assim. Zaqueu era um homem pequeno e subiu ao mar para poder ver Jesus. E Jesus, vendo, disse: Desce da árvore, Zaqueu, porque hoje vou à tua casa comer. E ele todo foi muito rápido a descer da árvore e levou Jesus para a sua casa. E quando estava lá no banquete, quando lhe estava a dar de comer, Zaqueu se levantou. E veja o que é que ele disse. Lucas 19, 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, porque ele era rico, e em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo em quadruplicado. Este homem reconheceu que era mais valioso o reino de Deus do que as propriedades que tinha e tudo o que tinha. Veja a resposta de Jesus. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Filho de Abraão é chamado como um filho de Deus. Veja a diferença dos dois homens. Um também possuía muitas riquezas e não se quis desfazer delas. E este, sem Jesus lhe pedir nada, ele de coração deu. E Jesus disse: Hoje veio salvação a esta casa. Por causa do reconhecimento que as riquezas nada são, mas que sim, estar com Deus, sim, é. Eu sei, e pela minha experiência e tudo o que eu tenho vivido, acredite uma coisa: Deus escolhe pessoas. Escolhe pessoas para as enriquecer. Escolhe pessoas para as poder fazer prosperar, porque conhece o seu coração e sabe como elas são. E sabe que pode confiar nela. Então, mas você pode dizer: mas eu também quero ter abundância. Seja um mordomo fiel. Seja fiel no pouco e Deus lhe colocará sobre muito. Ainda falando sobre finanças, vamos a Salmo 127:1. Salmos 127:1. Este é um dos versículos mais importantes que você vai ouvir na sua vida. Salmos 127:1. Veja o que está aqui escrito, Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dependência completamente, exclusivamente de Deus. E vou voltar a repetir. Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se no seu trabalho, naquilo que você está a fazer, no ministério, em todas as coisas, você não põe Deus em primeiro lugar, não foi Deus no processo, se não foi da vontade de Deus você estar a fazer o que está a fazer, você não vai conseguir fazer nada. Porque em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter toda a guarda, mas se você não pôs Deus em todo o processo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu lembro-me, aconteceu-me uma coisa
Já não lembro bem o que é que foi, mas acho que foi uma coisa qualquer que aconteceu no meu carro, ou fizeram no meu carro. E eu tinha umas suspeitas, poderia ser alguém. E eu lembro-me que na altura eu trouxe para casa um gravador de videovigilância e câmaras para montar. Hã? Peço desculpa. Sim. E peço desculpa. A minha esposa estava-me a contar do que é que tinha acontecido, que eu já não me lembrava. Era por causa de eu pensava que me mandavam arriscar o carro e afinal era eu próprio que estava a arriscar, passando por uma árvore e a árvore riscava-me o carro. E eu naquela altura montei uma câmara de vigilância. Já tinha um gravador e tinha as câmaras, já tinha até em casa, ou trouxe para casa e montei-as. Era para montar na parte da frente e na parte de trás. Na parte da frente montei e só por montar na parte da frente doeu-me o coração. Nunca cheguei a montar na parte de trás da casa. Mas era uma segurança. Não, a minha segurança é Deus. Não é equipamentos. Quem me guarda as minhas coisas é Deus. Não é uma câmara, não é um alarme, não é nada disso. Tudo isso, não estou a dizer que é mau ter, não é isso. Mas você não pode pôr a sua confiança nisso. Tem que pôr a sua confiança em Deus. Eu utilizei, acabei por continuar a ter a câmara ligada e utilizo-a como vídeo porteiro para ver quem é que está a bater à porta para poder abrir a porta. Mas entenda uma coisa. Quem nos guarda os nossos bens é Deus. Eu vou voltar a ler o versículo. Veja o que está escrito. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é por estar uma sentinela que a cidade vai ser guardada. É porque Deus está no processo. Isso sim é guardado. É porque Deus está na construção. É porque Deus está no seu ministério que ele vai prosperar. É porque Deus está no seu trabalho é que você vai prosperar. E depois diz aqui no versículo 2, vejam bem, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. O que ele está a dizer é, vocês podem se matar a trabalhar e não quer dizer com isso que vão ter mais riqueza. Porque se Deus não está no processo, não vai resolver. Eu lembro-me sempre, eu já disse isto não sei quantas vezes, mas eu marcou tanto a minha vida que eu nunca mais me esqueci. Eu na altura queria um telemóvel porque precisava, até mais por causa do trabalho, precisava dele um telemóvel que podia fazer uma busca para procurar os números de telefone das pessoas que me pagavam, para poder servir melhor as pessoas e para ter na minha mão um fecheiro. E então se eu via um carro com a porta aberta, luz ligada, eu consultava via a matrícula, tinha o número de telefone da pessoa e telefonava para a pessoa. Estes telefones na altura, agora isso é normal, é uma coisa normal, quase toda a gente tem um telefone desses na mão. Na altura não se chamava telemóveis ou smartphones, mas chamava-se PDAs. E na altura eu soube de um sítio onde eu podia comprar um e comprei-o e fiquei a pagar as prestações. E eu lembro-me de eu estar dentro da igreja, antes de começar a reunião. E Deus me disse assim, então gostas do telefone que eu te dei? E eu fiz assim, telefone que tu me deste? Mas, senhor, como é que telefone que tu me deste se eu estou a pagá-lo?
E porquê que eu fiz esta observação? E porquê que Deus disse que me deu? Porque foi difícil conseguir. Houve problemas para conseguir me darem aquele telefone. Eu cheguei lá e fiz o contrato, assinei o contrato, o telefone foi parar a outra pessoa. Foi difícil, eu tive que orar para conseguir ter o telefone. Por isso Deus me estava a dizer, gostas do telefone que eu te dei? Eu na altura não pensei em nada disso, eu pensei naquilo que Deus me estava a dizer e que eu estava a pagá-lo a prestações. E Deus virou-se para mim com seu muito amor, disse-me assim, abre a tua carteira e olha lá para dentro. Eu abri a minha carteira e olhei para dentro da carteira e eu naquela altura andava sempre com algum dinheiro, com bastante dinheiro em notas. E eu olhei para a carteira e Deus fez-me uma pergunta assim, quem te deu o dinheiro que tu tens na carteira? Eu lembro-me na altura, baixei a cabeça e disse, perdão pai, foste tu. Nós pensamos que vamos trabalhar e que o dinheiro que nos está a ser dado é valor por causa do nosso trabalho. Mas quem é que nos deu o trabalho em primeiro lugar? Quem é que nos está... Olha, faz favor. Quem é que nos está a dar as bênçãos? Quem é que nos está a valorizar? Ouça, José do Egito, José era de tal forma que onde ele trabalhasse prosperava tudo, porque Deus era com ele. E Deus é consigo, por isso é que você prospera no seu trabalho. Por isso é que as pessoas gostam do seu trabalho, porque Deus está consigo. E você é bem visto pelos outros, é bem visto pelos empregadores, é bem visto pelos gerentes, é bem visto pelos patrões por causa disso, porque Deus está a edificar na sua vida. E não nos podemos esquecer disso nunca. Porque no processo das nossas vidas é Deus que faz todas as coisas, não somos nós. No seu trabalho é Deus. Na sua casa é Deus. Na sua vida é Deus. Tudo é Deus. Eu disse numas reuniões aqui passadas, ouça, vejam bem uma coisa, o que é que nós não estávamos debaixo da bênção? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nós precisamos dessa glória para poder prosperar. E Deus, riquíssimo em misericórdia, permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar. E essa glória pôde vir para nós outra vez. Pelo nosso reconhecimento que não somos bons. Que reconhecemos que Jesus é tudo. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nada podemos fazer. Algumas pessoas olham para o que estão a receber e olham para o seu ordenado e nos esquecem que podem pedir a Deus muito mais. Então, mas como é que, se no meu ordenado, se no meu trabalho, as pessoas só recebem isto, como é que eu vou receber mais? Mas aí é que você está a entender mal. É Deus que faz tudo. E porque você pede, as coisas todas mudam. Você vai receber mais. E você diz, não, mas isso é impossível. É impossível aos homens, mas é possível a Deus. Nem que Deus tenha que o promover assim dentro do seu trabalho para lhe poder dar mais ordenado. Nem que Deus agarre e arranje um processo qualquer que você, fora do seu trabalho, possa trabalhar um pouco só e receber muito. E você diz, mas como é que isso é possível? Eu não sei como é que é possível, mas eu conheço Deus. Você, qual foi o ordenado que você pediu a Deus? Ah, não, eu não pedi nenhum ordenado. Eu comecei a trabalhar, é o ordenado que davam, é o ordenado que estou. Então, se você não pediu... Se você não pede, como é que vai receber?
Vou voltar a ler. Se o Senhor não edificar a casa, não construir a casa, em vão trabalham os que edificam, em vão trabalham os que as constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a sua casa, não importa tudo o que você ponha, tudo o que você faça, não vai guardar a sua casa. Mas se você põe Deus no processo, tudo se torna fácil. Você sabe quantos trabalhos eu já fiz em minha casa e sempre, em todos eles, eu peço ajuda a Deus. Para me ajudar a fazer as coisas, para me ajudar, seja onde for, seja em que, até em questionários simples, eu peço ajuda a Deus que me ajude a responder. Porquê? Porque Ele sabe mais que eu. Ele sabe muito mais que eu. Ele sabe as melhores respostas, Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe o que eu devo fazer e eu não sei. Inclusive, há pouco tempo Ele virou-se para mim, há coisas que eu te vou mandar fazer que vão ser muito esquisitas, mas faz-as para te poder abençoar. E eu, está bem. Não olhe para aquilo que você está a fazer, olhe para Deus. Ah, mas Deus me vai abençoar pelo trabalho. Sim, mas pode abençoar mais ainda. As pessoas podem, os seus, você pode prosperar de tal forma que as pessoas que trabalham para si, que trabalham consigo, vão ver que você é uma mais-valia para a empresa. E então vão fazer de tudo para não o perder. Uma coisa que você tem que fazer sempre, e sempre, onde estiver, ser honesto e ser fiel. Porque a palavra de Deus diz para nós trabalharmos para os nossos patrões como fiéis. Há um caso até de um filme até que eu gosto muito. Alguém chamou um empregado e disse: olha, eu quero que você, estamos a contratar e a ver, você que trabalha cá, queremos para ir para fiel de armazém, para trabalhar como gerente no armazém. E ele virou-se e disseram para ele: pronto, nós estamos a contactar várias pessoas e a ver as pessoas que estão interessadas e você está interessado. E ele disse: não, eu estou interessado. Pronto, tudo bem. Mas a única coisa que tem que fazer é assim: você tem que. Vai chegar uma encomenda e nessa encomenda vem 5 peças. Mas você só vai declarar 4 peças. E a 5ª peça não vai declarar nos livros. Isto o patrão para ele. E ele virou-se e disse, e ele virou-se e ficou assim a olhar para o patrão, e o patrão disse: pronto, você está a entender, você está connosco nisto e tal. E ele: sim, senhor. E foi para casa. E no dia a seguir foi lá. E ele contou à mulher o que o patrão lhe tinha dito, e ele diz: eu não vou fazer isto por causa do meu Deus. E a minha mulher ficou muito triste: Branda, então vais ser despedido e tudo mais, mas nós vamos conseguir arranjar outro trabalho. E então começou a fazer o seguinte: chegou ao trabalho, entrou para falar com o patrão e chegou ao pé do patrão e disse: olha, desculpe, eu não posso aceitar esse trabalho, porque eu não vou desonrar o meu Deus. Se chegaram 5, eu vou lançar 5, e nem a mais, nem a menos. O patrão olhou para o gerente e o gerente para o patrão, e ele ficou à espera de ser despedido. E o patrão se levantou, estendeu a mão e disse: parabéns, o lugar é seu. Ele ficou muito surpreso. O lugar é meu? Sim. O que eu lhe fiz foi um teste para ver se você fazia, para ver se você era fiel. E sabe quantas vezes é que Deus faz isso nas nossas vidas? Constantemente. Nós temos sempre pensar: os homens podem não ver aquilo que eu estou a fazer, mas Deus está a ver. E você quer honrar o seu Deus ou não?
algo errado, as pessoas podem não ver, mas Deus vai ver. E você nunca se pode esquecer disso. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhar, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Vamos abrir em Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Quando eu vi este título, eu fiquei logo a pensar em montes de coisas. O título é Viagem Final. Todos nós, vai chegar um dia que vamos fazer uma viagem final. Uma última viagem. Uma viagem em que sairemos deste planeta e vamos para junto do Pai ou não. Nesta viagem final nós temos que pensar muito bem, porque é aqui na Terra que vai ser decidido tudo, não será no céu. Veja o que está aqui escrito, Lucas 16, 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Portanto, era mesmo muito pobre, aquele que estava à porta do rico. E o rico não se importava com ele. Não se importava em ajudar. Antes de nós continuarmos, o que vamos ler é um pouco extenso, mas eu quero que você entenda várias coisas. Não é porque alguém lhe pede que você deve ajudar. E isto você dizer, então, mas se a pessoa está em necessidade, porquê? Entenda uma coisa, porque é que eu vos digo constantemente para agarrar e buscar a Deus? Para buscar a direção divina. Porque nós não sabemos tudo. Acreditem-me. Eu, na altura, os meus filhos eram pequenos, bastante pequenos. Já não eram bebés, não é? Já não estavam a alimentar. E eu lembro-me que entrou na igreja um casal, ela era estrangeira e ele português. E eles entraram com necessidades e isso, e eu disse para assistirem à reunião. E eu lembro-me que houve uma altura que ela agarrou no bebé, no carrinho de bebé, e veio para o pé de mim, porque eu estava na entrada, veio para o pé de mim e depois fez sumo, meteu um sumo, de uma garrafa de sumo, meteu dentro do biberon e deu à criança. Eu quando vi aquilo, eu percebi que ela não tinha dinheiro para comprar leite. Aquilo mexeu muito comigo. Eu agarrei em todo o dinheiro que tinha na carteira e na altura normalmente eu não andava com pouco dinheiro, andava sempre com algum dinheiro e era bastante. Eu agarrei em todo o dinheiro que tinha na carteira, tirei-o e dei-o à pessoa. Ela ficou de boca aberta a olhar para mim e eu fiz assim. Será que era a vontade de Deus fazer aquilo?
Mas você fez por impulso, por causa de se lembrar dos seus filhos, tudo mais. Sim, foi por causa disso. Mas era da vontade de Deus que eu fizesse isso? Não era. Deus permitiu que eu fizesse, mas não era a vontade dele. Então como é que ajudamos as pessoas? Como é que, por exemplo, este rico, como é que iria ajudar as pessoas? Como é que iria fazer? Não sei. Como é que você pode fazer? Também não sei. Eu sei uma coisa, quando você começa a ter dinheiro, e ter algum dinheiro, há muita gente que se vai juntar a si, por causa do dinheiro que você tem. E você tem que ser cuidadoso em escolher as companhias. E para escolher as companhias, só Deus as pode fazer. Vocês estão a ouvir? Só Deus. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai o Espírito Santo de Deus na sua vida para você ter direção para decidir todas as coisas. Isto é muito importante. Muito importante mesmo. Mas continuamos. E aconteceu como um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio isto no versículo 22. E aconteceu como um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe o dedo na água, a ponta do seu dedo. Desculpa, eu li isto mal. Eu vou voltar a ler desde o princípio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Eu estava no inferno. Quais são os requisitos que são precisos para entrar no céu? Fazer boas coisas? Deixa-lhes dar um exemplo, porque este exemplo é muito grande. Jesus foi crucificado e com ele foram crucificados 2 ladrões. Ladrões, assassinos, violadores, eu não sei o que é que eles eram. Mas quem era crucificado era considerado maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, eles não poderiam ser um ladrão pequeno. Tinha que ser um ladrão grande, tinha que ser um assassino, tinha que ser alguém para morrer daquela forma crucificado, tinha que ser amaldiçoado, maldito. E então estava Jesus e mais 2 ladrões que foram crucificados com ele. E quando ele estava crucificado, houve um dos ladrões que diz: Então, salva-te a ti mesmo, não és daqueles que têm salvado e curado tantas pessoas, salva-te a ti mesmo. E o outro virou-se: Cala-te, nós estamos aqui porque merecemos, porque fizemos algo realmente errado e merecemos estar aqui. Agora este nada fez. E depois virou-se para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e lhe disse: Hoje mesmo estaremos sentados à mesa com Abraão. Então o que ele estava a dizer é que aquele homem foi salvo por causa de se arrepender daquilo que fez de errado e aceitar Jesus na sua vida. Então, o que é que precisamos para o céu? Arrependermos dos erros que fazemos e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele morreu na cruz e foi ressuscitado ao 3º dia e Ele é o Filho de Deus. Então, e mais nada? Mais nada. Então, mas espera aí, mas eu aceitei Jesus e agora
Durante os anos da minha vida, o que é que eu devo fazer? Aí é que está. Quanto mais você buscar a Deus, mais você é moldado. Há um ditado em Portugal que se diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Porquê? Porque nós acabamos de fazer as mesmas coisas com as pessoas que nós andamos. Acabamos por falar da mesma maneira que eles falam, acabamos de fazer as mesmas coisas. Se você anda com Deus, você vai acabar de fazer as mesmas coisas que Ele faz. As suas palavras são mudadas. E você começa a falar o que Deus fala. Porque você está a caminhar com Deus. Não está a caminhar com o mundo, não está a caminhar com amigos, não está a caminhar com as pessoas que estão à sua volta, que falam como falam, não está a caminhar com o que se ouve na televisão. Não. Está a caminhar com Deus. E esse caminhar com Deus molda a sua vida. Muda completamente. Então você começa a fazer boas obras, não porque você deve fazê-las para merecer o céu. Não. Você começa a fazer boas obras porque você anda com Deus. Porque para merecer o céu é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e arrepender-se de tudo aquilo que você fez de errado. Porquê que você acha que eu oro tantas vezes? Pai, perdão por aquilo que eu fiz. Alguns podem pensar, bem, você erra muito. Eu? Você acha que eu erro muito e você não erra. Eu sei que erro. Mas todos nós temos que perceber que somos pecadores salvos e que erramos, infelizmente. E temos que mudar a nossa conduta, a nossa maneira de andar. A palavra de Deus diz, se alguém falar mal ou amaldiçoarem ou falar mal do irmão, é considerado maldito e é réu de juízo. Quantas vezes nós já falámos mal de outra pessoa? Romanos 14:23 diz, tudo o que não é por fé é pecado. Quantas vezes você já duvidou do poder de Deus que podia atuar na sua vida a fazer alguma coisa que você quer? Você acabou de pecar. É? Duvidando do poder de Deus na sua vida. Mas não está a acontecer. Mas você está a duvidar por causa do tempo que está a levar? Ouça, se você imaginasse o quanto de amor Deus tem por nós, você ia perceber que realmente tudo o que pedimos nós vamos receber. Tudo o que pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Porque Ele nos ama. Ele próprio diz, se vocês são maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará bens a quem lhes pedirem. Então o que é que temos que fazer? Buscar a Deus. Não só aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas, nos arrependermos daquilo que fizemos, mas também andar com Deus, porque Ele vai moldar a nossa vida. Porque a Bíblia diz, sem santificação nós não veremos o Senhor. E santificação é um processo de lavagem. Se houve coisas que Deus tolerou no princípio da minha vida cristã, há coisas que agora não tolera, puro e simples. Porque eu já sei que é errado e que eu não devo fazer. Você sabe porquê que eu não jogo a nada? Absolutamente nada. Eu costumo dizer, se me sair a lotaria vai ser muita sorte. Porquê? Porque eu nunca vou comprá-la. E então queria dizer que eu teria que achar no chão um bilhete e então sair uma lotaria. Porque eu não jogo. Mas porquê que eu não jogo?
Por isso, simplesmente porque a minha fé está no meu Deus, não em jogo. Mas Deus pode abençoar dessa forma. Se puder abençoar dessa forma, vai ter que me trazer o bilhete premiado às minhas mãos, porque eu não o vou comprar. A minha dependência é de Deus, não é de coisas do mundo. Ouça, o que eu fiz em 2019, em dezembro de 2019, é considerado por muitos loucura. E por mim próprio também achava que era loucura. Eu agarrar, deixar o meu trabalho sem sustento nenhum. Houve pessoas que falaram comigo quando eu disse que ia sair, depois de eu ter saído, viraram-se para mim: você está a viver dos rendimentos. E eu olhei para ele e ri-me. Eu não tinha rendimento. Desde dezembro de 2019 até à data de hoje, estamos em 2025. 2/3/2025, Deus me tem sustentado das formas mais impressionantes possíveis. E eu quero que você entenda, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele está no nosso processo. E você vai dizer: não, mas ouça, mas eu não quero dizer com isso, não, então você tem tido todo o dinheiro possível e imaginário. Não, eu tenho passado por situações complicadas. Eu estou a fazer coisas que eu nunca fiz. Eu estou a agarrar e fazer compras a um determinado sítio para poder chegar e ter mais uns euros de desconto. Eu nunca fiz isso, eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca me preocupei com dinheiro na minha vida. Deus, a partir de uma certa, mais ou menos à volta do ano 2000, me abençoou de tal forma que eu deixei de me preocupar com dinheiro. Eu tinha em grande abundância. Mas não quer dizer com isso que não tenha feito erros, porque fiz erros. Paguei por eles, sim, paguei por eles. Até o último tostão. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus está no processo, você só tem que confiar. Porque Ele tudo vai fazer. E se está a permitir alguma coisa que aconteça na sua vida, então alguma coisa é que Ele está a moldar em si. A ver até que ponto. Você sabe o que é uma pasta de dentes? Você já viu um tubo de pasta de dentes? Como é que você faz para tirar o conteúdo da pasta de dentes? Aperta, não é? É isso que às vezes Deus faz connosco. Aperta para ver o que é que está cá dentro de nós. Sabe o que é que Ele fez com Jó? Ele apertou a sua vida para ver se ele amaldiçoava a Deus, para ver se ele rejeitava a Deus. No entanto, ele fez exatamente o contrário. Ele apegou-se mais a Deus ainda. E lá no Jó, no capítulo 42, ele diz: realmente eu antes conhecia-te para te ouvir. Conhecia-te pelo que os outros falavam. Agora te conheço face a face. Agora sei que tu és. E sei que tu és capaz. E na nossa vida pessoal, todos os dias somos confrontados com situações. Em situações em que podemos mentir e se mentirmos saímos daquela situação sem problemas. Mas se dissermos a verdade, vai-nos trazer problemas. E o que é que você vai fazer? Mentir ou dizer a verdade? Eu lhe vou dizer o que é que eu faria. Eu diria a verdade. Por causa do seu Deus, não por causa dos homens. Porque você dizendo a verdade está a honrar o seu Deus. Você percebe? Então aqui vemos que um homem está no inferno, mas consegue ver
Abraão, o pai Abraão, e consegue ver a Lázaro. E pede-lhe que lhe refresque, que lhe dê um pouco de água, por assim dizer. Mas a resposta de Abraão no versículo 25 diz: Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Será, eu volto a dizer, será, eu falei antes, comecei a falar sobre finanças, e muitas das vezes ao lermos parece que é errado ter dinheiro. Não, não é errado ter dinheiro. É errado é o dinheiro tê-lo a si. É você não fazer alguma coisa por causa de dinheiro. É você não ajudar por causa de dinheiro. Ouça uma coisa. Algumas pessoas, quando começam a ter um projeto de vida, param de fazer o que faziam antes. Que gostavam de ajudar e davam para ajudar. E param de fazer isso. Porque têm um projeto de vida. Isso está completamente errado. Se Deus lhe escolheu dar dinheiro e se escolheu dar um projeto de vida, é porque gostou do que você fazia antes. Se você muda alguma coisa, está a prejudicar o que Deus tem plano na sua vida. Eu naquela altura que me deixei de preocupar de dinheiro, Deus me permitia que eu desse no ministério, desse na igreja. E alguns podem dizer, mas para onde é que esse dinheiro ia e o que é que esse dinheiro ia? E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estou a dar o meu dinheiro para Deus ou estou a dar para homens? Se estou a dar para homens, então é diferente. Agora, se estou a dar para Deus, eu não me preocupo com o que é que fazem com o dinheiro. Dinheiro é só dinheiro, não é mais nada senão dinheiro. Você entende? Mas os homens às vezes utilizam mal o dinheiro. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o que é que o governo faz com o dinheiro, como é que o utiliza, como é que faz. Eu não tenho nada a ver com isso, nem quero saber disso. Mas os impostos estão a ir. Tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o meu caminhar com Deus, o meu andar com Deus. Essa é a minha preocupação. Porque se eu assim fizer, eu quero é estar com Deus. Aqui quando vemos o homem rico, ele preocupava-se com os seus bens, com as suas vidas, com a sua vida como estava. E não se preocupava com mais ninguém na coisa. Se ele tinha um pobre à porta, será que ele não era bom ir saber como é que ele estava, se ele precisava de alguma coisa? Ele se calhar se fizesse isso, herdava o reino dos céus. No entanto, ele não fez isso porque não se preocupava com nada. Só se preocupava com ele. Já vieram pessoas bater à porta da minha casa a pedir. Cada vez que pedem alguma coisa para comer, imediatamente minha esposa e eu damos. Cada vez que pedem dinheiro, eu digo logo que não. Não. Uma vez andavam a pedir para uma instituição e disseram, é uma instituição e tal, e não sei o quê, depois eu passo-lhe o recibo e tal, e não sei o quê. Eu, está bem, eu confiei. Nunca mais. Era mentira, era completamente mentira. Nunca mais. Infelizmente, no mundo anda meio mundo a enganar outro meio. Então, como é que eu devo utilizar o meu dinheiro? Como é que eu devo fazer? Busca Deus. Busca Deus, que Deus lhe vai mostrar o que deve fazer. Entende? Por isso é a direção de Deus que nós precisamos para a nossa vida. Em tudo. Quer na gerência do nosso dinheiro, quer ajudar-nos no nosso trabalho, quer no nosso casamento, quer nos nossos filhos, quer em todo lugar. Nós precisamos de Deus, sempre.
Versículo 6. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiséssemos passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Há uma grande separação entre o céu e o inferno. E ele disse: rogo depois, pai, que mandes a casa do meu pai. Disse-lhe ele: rogo depois ao pai que o mandes quem? A Lázaro, a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele queria que Lázaro ressuscitasse e fosse falar aos irmãos dele, para que os irmãos não viessem para aquele lugar de tormento, para aquele inferno. E a resposta de Abraão disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: mas não, pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Como é que é a nossa maneira de viver? No que é que nós estamos a acreditar? Estamos a acreditar onde toda a gente acredita, da forma que toda a gente acredita. Você sabe quantas vezes já me disseram que não a mim? Não, isso não é possível. Não, isso não vai acontecer. Não, isto tem que ser assim, assim. E eu oro e as coisas mudam. O que é que você acha? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no processo da sua vida, em tudo onde você estiver, vai ser abençoado. Você pode estar com um contrato de 6 meses e de repente passar para efetivo. Você pode estar a não ter trabalho e de repente ficar com trabalho. Você pode agarrar e estar num sítio. Não, mas eu entrei há muito pouco tempo para a empresa, mas agora já estou em gerente. Porquê? Porque Deus está no processo. Porque Deus está no processo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Você entende? O caminho é Deus, não é o mundo. O caminho é Deus. E agora eu quero. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Jesus falou a um homem rico, diz: vai, vende tudo quanto tem, vem e segue-me. E os discípulos disseram: mas Senhor, nós deixamos tudo por tua causa. E Jesus lhe disse: nesta vida recebereis 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna. Entenda uma coisa: o nosso caminhar tem de ser com Deus. Veja o que está aqui escrito. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ponto final. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não, mas eu não quero fazer a vontade de Deus, mas também não quero fazer a vontade do diabo. Se você não tiver a fazer a vontade de Deus, já está a fazer a vontade do diabo. Se você não quiser seguir a Deus, você já está a fazer a vontade do diabo. Sabe o que é que a direção que o diabo quer? É: faça o que você quiser.
Não faça o que Deus quer, faça o que você quiser. Faça o que lhe apetece, faça como quer e tal, porque você fazendo isso está-se a desviar de Deus, e quanto mais se desvia de Deus, mais cai no inferno. Quando é que nós vamos fazer essa viagem final? Eu não sei. Não sei mesmo. Mas sei de uma coisa. O destino que nós vamos chegar vai depender de cada um de nós. Porque o bilhete é comprado agora. Para o destino que nós vamos ter no futuro. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E depois diz, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de os ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Cooperando com eles o Senhor. Você acha que vai fazer as coisas sozinho? Não, eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali. Se o Senhor não for consigo, nada vai resultar. Se o Senhor não vigia, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não está a edificar a casa, em edificar a casa, construir a casa, em vão trabalha aqueles que as constroem. Não vai resultar. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Tu, Li. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos dizer, Pai, ajuda-me a caminhar contigo, pois preciso de ti, Senhor. Em todas as coisas eu preciso de ti. O meu desejo, digo, sempre, todos os dias da minha vida, mas também é passar a eternidade contigo, ao teu lado. Ajuda-me no meu caminhar, ajuda-me a fazer o que te agrada a ti. Não o que eu acho certo. Não o que eu acho que vejo nas outras pessoas que está errado, que não devem fazer assim. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver como é que eu estou a andar. Não com as outras pessoas estão a fazer. Senhor, guia-me os meus passos na tua verdade e que eu faça sempre a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer a Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Eu vou abrir em 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. E está aqui escrito, pois o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, abençoe este pão e este vinho, Senhor, e vamos distribuir para os nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Teu nome é maior Que qualquer outro, seu nome é Jesus. Seu nome é Deus, é conselheiro maravilhoso, O príncipe da paz, Deus forte é. seu nome É maior que qualquer outro. seu nome é Jesus, seu nome é Deus, é conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte é. Então vamos pegar o pão, símbolo do corpo de Jesus. Vamos levantar e vamos dizer: Pai, nós tomamos parte deste memorial perante Ti, Senhor. Nos lembramos do que é que Jesus fez partindo o pão e distribuindo por todos. Hoje fazemos o mesmo. Distribuímos por todos, Senhor. E vamos fazer parte deste memorial perante Deus. Tomamos o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Agora levantamos o cálice. E já que fizemos parte do corpo do Senhor, agora fazemos parte do sangue do Senhor. O sangue que foi derramado naquela cruz por nós. Para ser a causa da nossa eterna salvação. Senhor, levantamos o cálice. Estabelecemos este pacto eterno entre nós e Ti, Senhor. Para todo sempre. Esta aliança feita através do sangue de Jesus. E tomamos este cálice em memorial perante Ti. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por ser privilegiado de estar na Tua família. Obrigado, Pai, por poder estar neste e fazer este memorial perante Ti. E obrigado, Pai, por me ter escolhido de estar neste lugar agora. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana, bom princípio do mês. E busca ao Senhor, que grandes coisas virão. No nome de Jesus. Amém.